Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Só gostaria de avisar que essa aula está sendo gravada e hoje nós iremos falar ainda sobre a pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, né, que é o estudo sobre a terceira pessoa da Trindade, né? Nós iremos falar bastante dessa terceira pessoa da Trindade e continuar a nossa caminhada nesse curso teológico. Nós já fizemos 2 disciplinas, estamos na terceira. Nós já estudamos a teontologia, que é a doutrina de Deus, né? Estudamos também a cristologia, que é a doutrina de Cristo, e agora estamos estudando a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Nós estamos aí com uma nova aluna, a diaconisa Rocinelli. Seja bem-vinda, viu, Rocinelli? Também conhecida como Irmã Dora. Seja muito bem-vinda no nosso curso. Que Deus possa te abençoar grandemente nessa caminhada. Eu que agradeço, viu, a oportunidade, viu, Beto? Amém. E a todos os irmãos. A paz a todos. Glória a Deus. Acho que ninguém que pediu para entrar aqui. Bom, então vamos lá. Vamos. Doutrina do Espírito Santo. Essa aqui é a nossa apostila, a doutrina do Espírito Santo. Eu vou mandar para a irmã Dora depois, tá? Essa apostila, PDF, para poder acompanhar. Nós já falamos da introdução na primeira aula. Falamos bastante da pneumatologia, que também, essa pneumatologia, ela tem um terceiro nome, né? O primeiro nome é doutrina do Espírito Santo. Porém, ela também é conhecida como paracletologia, né? E pneumatologia. Então, ela se refere a esse estudo, essa doutrina, esses 3 nomes, né? A doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia e a paracletologia. E no capítulo 1, nós estudamos, deixa eu ver aqui, se tem alguém querendo entrar, Edna. Então, vamos voltar lá. Paz do Senhor, Edna. Paz do Senhor. E nós falamos também no capítulo 1. O slide apareceu para vocês aí, a apostila? Sim, no meu caso apareceu. Apareceu, né? Capítulo 1 aqui, tá nítido aí para vocês? Sim. Então tá bom. Então aqui, ó, capítulo 1, nós falamos sobre a pessoalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é uma força ativa, como diz algumas seitas. Ele não é um espírito impessoal, né? Algo impessoal, né? Ele é pessoal, né? Então, ele... Deixa eu voltar aqui. Ele é um ser pessoal. Ele é assim como o filho, assim como o pai é uma pessoa, o filho também é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa. Então, nós estudamos aqui no capítulo 1 a pessoalidade do Espírito Santo. Ficou bem claro para nós que o Espírito Santo é uma pessoa. E no capítulo 2, nós estudamos sobre a deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo também ele é Deus nas mesmas proporções, nas mesmas condições do que o Pai e do que o Filho.
Ele é coigual, coeterno e consubstancial ao Pai e ao Filho. Então, ficou bem claro também que o Espírito Santo é Deus. Ele possui os mesmos atributos incomunicáveis de Deus. Então, ele é um Deus, da mesma forma do Pai e do Filho. Mais uma vez, existem algumas seitas, né? Mais uma vez dizendo, existem algumas seitas que não acreditam na divindade do Espírito Santo. E até mesmo na divindade do Cristo, né? De Jesus. Algumas seitas entendem que Jesus é uma criação do Pai. O Espírito Santo é uma força. Não. Tanto o Pai como o Filho e como o Espírito são Deus na mesma proporção, né? Nós falamos no capítulo 3 sobre os símbolos do Espírito Santo. Aqui vai um alerta aqui para os irmãos. O Espírito Santo, ele não possui um nome. Talvez seja por isso que muitos atribuem a ele uma força ativa. Ele não possui um nome. Ele possui símbolos e também possui títulos. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ele possui nomes. Ele possui um nome, né? E também possui títulos. O Deus Pai, ele possui nome e também possui títulos. Já o Espírito Santo, ele só possui títulos. E, no caso aqui, ele possui símbolos, né? Que é o fogo, que é o vento, que é a água, que é o óleo, que é o selo, que é a pomba, a vestimenta. Tudo isso são símbolos do Espírito Santo, né? Que se refere à pessoa, né, do Espírito Santo. Esses foram os principais símbolos referentes ao Espírito Santo, como já se diz, né? Ele tem a simbologia não deve ser tida como uma forma literal. Então, são apenas símbolos. Não quer dizer que o Espírito Santo é a vestimenta, é fogo, é o óleo, literalmente. São apenas símbolos, né, dessa terceira pessoa da Trindade. E hoje a nossa aula ela é a respeito dos títulos do Espírito Santo. Então, esse capítulo que nós vamos estudar aqui, ele é específico a respeito dos títulos atribuídos ao Espírito Santo. Nós vamos falar aqui desses títulos, né, um a um. Na cultura lá do Antigo Testamento, o nome significava muita coisa. O nome significava o caráter, né, e do possuidor. Os nomes de Deus eram descritos nas Escrituras, que são vários, todos eles relacionados com o caráter de Deus. No Novo Testamento, nós temos o nome de Jesus. Jesus, ele significa o Senhor é a salvação. Então, Jesus, para quem ainda não tinha conhecimento, o significado do nome Jesus é Senhor é a salvação. E como nós já estudamos lá na disciplina de teontologia, tem vários nomes de Deus, né, e nomes conjugados, né? Por exemplo, El Elyon, El Shaddai, né? Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Então, vários nomes de Deus lá no Antigo Testamento. E o nome do Senhor Jesus, que é o próprio Jesus, né? No Novo Testamento, que significa o Senhor é a salvação. Mas o Espírito Santo não tem um nome próprio. O Espírito Santo, ele possui apenas títulos para designar a sua pessoa. Então, tanto o Senhor Deus como o Senhor Jesus, eles possuíram nomes e títulos também a eles atribuídos. O Espírito Santo, mais uma vez, enfatizando, o Espírito Santo só possui títulos. Ele não possui um nome específico que nós podemos chamar, né, do Espírito Santo, só títulos. O primeiro título que nós temos aqui é o Espírito de Deus. Esse é um dos títulos do Espírito Santo, Espírito de Deus. Então, quando se fala lá nas Sagradas Escrituras, Espírito de Deus, também está se referindo ao Espírito Santo. E aqui em Gênesis 1:2, nós temos
esse versículo aqui, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Logo lá no início, né, Gênesis 1, 2, já aparecia a figura do Espírito Santo, como uma águia que estava sobrevoando ali e protegendo a sua criação, a criação de Deus. Nós entendemos, irmãos, que Gênesis, quando aparece aqui essa questão do Espírito Santo, e quando Deus estava criando todas as coisas, essas coisas eram criadas não apenas por Deus, eram criadas também pelo Espírito e pelo próprio Jesus. Nós entendemos que a Trindade divina já estava presente ali na criação, criando todas as coisas, né? Tanto que a menção, né? Façamos o nosso homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ali já estava a Trindade já estava ali participando e criando, né? Como se diz lá no primeiro versículo do Gênesis 1:1, diz: no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Aí nós temos ali, lá em hebraico, né, que é a expressão para essa frase, né, no princípio criou Deus, que criou Deus, em hebraico é Bereshit bara Elohim. Então, no princípio criou Deus. Ali estava também o Pai, o Filho e o Espírito. Porque a palavra Elohim, que está lá no hebraico, ela significa deuses. Então, os judeus não conseguiram explicar, até hoje, qual o significado dessa palavra Elohim. Porque se fosse apenas um Deus, né, que único, igual eles falam, o nosso Deus é um Deus único que se divide em 3 pessoas. Os judeus dizem que é somente Deus, as outras pessoas não existem, não são Deus. E aqui, Elohim significa Deus. Então, ali estava implícito a Trindade divina. Um Deus que divide em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Bereshit bara Elohim. Então, continuando aqui, essa palavra aqui, ó, Espírito de Deus, a palavra traduzida no Espírito, no original, significa vento. Veja bem, Espírito e vento é a mesma coisa. No hebraico, é ruar. Também significa espírito. Vento e ruar. Vento no português e ruar no hebraico, né? E pneuma no grego. Então, veja bem, pneumatologia já está falando da parte do idioma grego, né? Pneumatologia é a doutrina que nós estamos estudando, que significa também vento e dá ideia de sopro. Pneuma, sopro. Né? Lembra da palavra pneu? Pneu, quando ele está cheio de ar. Então, também tem essa condição aqui da pneuma, né? Vento, ar que enche, né? As coisas. Então, por isso que a doutrina do Espírito Santo é também chamada de pneumatologia. Bom, sopro, vento, ar, e daí se origina a nomenclatura Espírito Santo, pneumatologia. Agora, o segundo título, veja bem que nós estamos falando aqui de títulos. Títulos, não nome. O Espírito Santo, muitos possam até entender que já é o nome, mas não. Esse Espírito Santo aqui é um título. Né? Um dos títulos que mais aparece nas Escrituras. Chega até a se confundir com o nome, como eu já disse anteriormente. Mas, na verdade, é um título. Esse título enfatiza a santidade absoluta do Espírito de Deus e sua grande moral. Então, irmãos, quando se fala do Espírito Santo,
Mais à frente nós vamos ver ali Espírito de Cristo. Tudo está falando de um Deus que se divide em três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Está falando desses três, que é uma essência, eles são um Deus em essência, mas se divide em três pessoas. Ô, irmãos, nós não temos como explicar essa doutrina da Trindade. É inexplicável, porque nós estamos falando de um Deus que é grandioso, um Deus que é infinito, um Deus que é soberano, ele é imutável, um Deus que é eterno, um ser que criou todas as coisas, criou o céu, criou a terra, criou tudo. Um ser grande, infalível, né? E nós não temos como entender esse Deus, porque nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos pecadores, existe um abismo intransponível entre a pessoa de Deus e nós, meras criaturas. É intransponível esse abismo. Nós não temos como conhecer plenamente Deus aqui nesse plano terrestre. Quando nós estivermos lá na glória, aí ele vai nos revelar mais e mais é, o seu ser, né? E mesmo assim, nós estaremos a eternidade toda para conhecer esse ser que é soberano. Então, essa doutrina é, é inexplicável. Nós não temos como entender essa doutrina humanamente falando. Existem pessoas que querem explicar a doutrina do Espírito Santo através de alegorias, através de metáforas. Não tem como. Não tem, não tem como. Analogias, não tem como você explicar. Então, é melhor a gente entender que pela fé, nós possamos buscar mais e mais aprender sobre esse Deus Todo-Poderoso, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não me peça para querer explicar a Trindade, porque ela é inexplicável. Outra situação também inexplicável para nós mortais, seres humanos, é a dupla natureza de Cristo. Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele é divino e ele é humano em uma só pessoa. Também é uma situação que a gente não tem como explicar. Nós temos que aceitar pela fé. Pela fé nós temos que aceitar essas situações. E existem muitas outras situações na Bíblia que nós não temos uma explicação lógica. Sim, pela fé, nós temos que acreditar, porque está na palavra de Deus e é a palavra de Deus. Nós temos entendimento que a palavra de Deus ela é inerrante, infalível, ela é eterna. Então, nós temos que acreditar pela fé. Existem outras coisas que sim, que podemos explicar pela razão, né? As passagens bíblicas, muitas delas podem ser explicadas pela razão. E algumas ações do Espírito Santo também podem ser explicadas, porque está nas Escrituras e de fácil entendimento, até fácil entendimento. Mas tem coisa que não. Tem coisa que nós temos que acreditar pela fé. Então, Espírito Santo é um dos títulos que mais aparece nas Escrituras. Aparece abundantemente nas Escrituras esse título do Espírito Santo. E chega até a confundir com o nome, mas não é um nome, é um título. Aqui nós temos uma passagem, Salmo 51, 11, que o rei Davi, depois de cometer um grave pecado, ele orou a Deus dizendo: não me repulses de tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Aqui é uma menção ao Espírito Santo lá no Antigo Testamento. Né? Já está falando do Santo Espírito, né? Amados irmãos, a Trindade Divina, ela é a mesma, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas as pessoas
Pai, Filho e Espírito Santo, no Antigo Testamento, o Pai, ele apareceu abundantemente, né, como Yahvé, o grande eu sou. Ele apareceu muito. E o Espírito Santo e a pessoa de Cristo, a segunda pessoa, também estava ali no Antigo Testamento, de uma forma mais implícita. Cristo veio aparecer de uma forma explícita no Novo Testamento. E na descida do Espírito Santo, lá em Pentecostes, ocorreu a mesma situação. Aí apareceu ações do Espírito Santo de uma forma bem mais explícita. Né? Mas no Antigo Testamento, ele está voltado mais para ações de Jeová, ações do Yahvé, o grande eu sou. Então, o Antigo Testamento tudo vinha mostrando a primeira pessoa da Trindade agindo. E em alguns momentos aparecia, igual aqui, ó, Santo Espírito, que é a menção ao Espírito Santo. Aparecia também lá no Antigo Testamento. E em algumas situações também, Jesus, ele aparecia não como Jesus que nós sabemos no Novo Testamento, mas sim de uma forma espiritual, porque Jesus também é eterno. E ele foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, já lá no Novo Testamento, na época do Império Romano. Então, que Jesus também aparecia. Ao entendimento dos teólogos, que quando aparecia lá um anjo, o anjo de Yahvé, era nada mais, nada menos do que a segunda pessoa da Trindade. É o próprio Jesus. Né? Então, há esse entendimento. Então, voltando aqui a falar do Espírito Santo. Ele retrata também a deidade do Espírito. É porque Davi, ele sabia que ele não perderia a salvação, porque Davi era um ungido do Senhor. Mas ele tinha pecado. E nesse momento do pecado, que foi aquele que ele cometeu o adultério, em conjuntamente com o assassinato, né? Ele se afastou de Deus de uma forma muito, muito grande, porque cometeu dois pecados sérios, né? Tanto o adultério, como também o assassinato do marido de Betseba, né? Betseba. Então aconteceu isso. Ele sentiu, ele perdeu a alegria da salvação. Mas ele não perdeu a salvação. Então ele pediu para que não se retire do teu Espírito Santo, porque ele foi ungido como rei de Israel. E ele fazia um reinado até então, um reinado perfeito. E ele pediu para que Deus não tirasse dele o Espírito Santo, não tirasse dele a unção de rei. Não está relacionado aqui com a salvação, porque a salvação ele já estava garantido, porque ele era um homem ungido, um homem de Deus. E retrata, portanto, a deidade, né? O Espírito Santo como Deus, e sua relação com os homens. O Espírito Santo, ele atuava no Antigo Testamento, ele atuava primeiramente, ele atuava nos reis, quando se derramava um óleo lá nos reis, lá ungia os reis, o Espírito Santo vinha sobre eles, né? Também nos profetas, quando o profeta ele falava profecia, era através do poder do Espírito Santo, e também nos sacerdotes, que eram separados ali para trabalhar nos ofícios no templo ou posteriormente no tabernáculo e depois no templo. Então, eles eram ungidos. E, em alguns casos também, os juízes também eles tinham essa unção. Porém, já no Novo Testamento, o Espírito Santo foi derramado em toda a carne. Aí é uma diferença básica, uma diferença de habitação, né? Porque eles habitavam, sim, essas pessoas, nesses reis, nesses profetas, nos sacerdotes, nos juízes, em pessoas que eram habilitadas para fazer obras, né? Igual aquelas pessoas lá que construíram o tabernáculo, o Espírito Santo de Deus também agiu ali, ensinando eles, né? Mostrando eles como se faz aquelas obras perfeitas que foram feitas ali no tabernáculo. Então foi assim, o Espírito Santo ele agia nas pessoas, não de uma forma geral, mas de uma forma
é, uma questão esporadicamente. Ele agia ali, de vez em quando, nas pessoas ungidas. Mas, no Novo Testamento, ele mudou a sua maneira de agir. Ele passou a habitar em todo aquele que crê. E ele habita em mim e habita em vocês. Porque o Espírito Santo foi derramado ali naquele dia maravilhoso, no dia de Pentecostes. Então, vamos lá. E mostra, né, um estreitamento entre o relacionamento entre duas pessoas. Uma pessoa divina, Espírito Santo, e a outra humana, que são as pessoas. Então, havia um relacionamento entre o Espírito e as pessoas, demonstrando o quê? Que a deidade do Espírito Santo como Deus, e o Espírito Santo também como pessoas. Pessoas podem se relacionar entre si, porém, uma pessoa não pode relacionar com uma força qualquer. Uma pessoa não pode relacionar-se com uma luz. Uma luz é uma força. Então, o Espírito Santo ele não é uma força ativa, ele é uma pessoa. E também ele é uma pessoa divina, né? Então, esse foi nós falamos aqui agora sobre o título de Espírito Santo, que aparece de forma abundante na Bíblia Sagrada. Também tem um conceito que eu também eu acredito que Atos dos Apóstolos ele deveria ter um outro nome. Por que eu falo isso? Porque quando fala Atos dos Apóstolos, nós tivemos ali 12 apóstolos. E ali, no livro histórico de Atos, fala apenas do apóstolo, primeiramente, do apóstolo Pedro, né? Do apóstolo João e do apóstolo Paulo. Os outros apóstolos, eles praticamente não são citados no livro histórico, né? De Atos dos Apóstolos. Mas sim, há uma pessoa que é mais citada do que Paulo, mais citada do que Pedro e do que João, que é o próprio Espírito Santo. Então, muitos teólogos acreditam que o nome do livro de Atos poderia ser Atos do Espírito Santo, porque em Atos o Espírito Santo agiu do começo ao fim. Do começo ao fim, o Espírito Santo agindo ali dentre os livros históricos de Atos dos Apóstolos. Né? Ele separando pessoas para pregar o Evangelho, ele sendo derramado nas pessoas, ele fazendo com que as pessoas falassem em línguas, em idiomas diferentes dos quais eles falavam. Várias ações do Espírito Santo. Eu peço aos irmãos, eu concito a vocês ler o livro de Atos, que vocês, nessa ótica da ação do Espírito Santo, vocês irão ver tanto que o Espírito Santo agiu ali em Atos dos Apóstolos. E não somente em Atos dos Apóstolos, nem somente. Também existe uma obra geral do Espírito Santo. Melhor, uma obra especial, né, do Espírito Santo, que é a inspiração para as Sagradas Escrituras. Foi o Espírito Santo que inspirou tanto os profetas quanto os apóstolos de estarem escrevendo a Bíblia Sagrada. 40 homens, aproximadamente, em épocas diferentes, em situações diferentes, em contextos diferentes, escreveram os 66 livros da Bíblia. E, mesmo assim, parece que é um só. Por quê? Porque foi inspirado pelo Espírito Santo. É uma obra especial do Espírito Santo, né? Essa questão da inspiração. Porque Deus revelou a sua vontade, o Espírito Santo, ele inspirou os profetas e os apóstolos na hora da escrita. A escrita estava sendo inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando o apóstolo Pedro estava escrevendo as suas cartas, ele, naquele momento, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. Quando o profeta Joel escreveu
o seu livro, o profeta menor chamado Joel escreveu o seu livro, ele estava naquele momento da escrita, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, através de uma revelação que Deus já tinha dado. Então, a inspiração vem na hora da escrita. Essa é a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou toda a Bíblia. Toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. E uma obra ainda maravilhosa que o Espírito Santo nos concede é na iluminação. Já está escrito a Bíblia, o cânon sagrado já está fechado, os 66 livros canônicos já estão fechados. E como que o Espírito Santo ilumina? Quando o profeta, o pregador, ele lê a palavra, ou então até mesmo qualquer pessoa, quando lê a palavra, é o Espírito Santo que ilumina o entendimento daquela pessoa. Então, Deus revela, o Espírito Santo inspira a escrita, depois o Espírito Santo ele ilumina o entendimento. Essas são as obras especiais do Espírito Santo, né? Que são realmente maravilhosas, né? Que fazem a nossa fé aumentar cada vez mais. Porque a Bíblia, ela sim, ela tem sim um sentido de coerência muito grande. Ela é coesa, toda ela é interligada, tanto o Antigo como o Novo Testamento. É um processo de continuidade das coisas que são eternas e também um processo de descontinuidade, porque há coisas do Antigo Testamento que ficou apenas restritas ao povo de Israel, não mais está condicionando a vida da igreja. Veja que coisa maravilhosa. O Espírito Santo que faz todo esse entrelace, né? Essa coesão e essa coerência através da sua inspiração. Nós podemos fazer um exercício de reflexão. Pega aqui 40 pessoas, hoje, para escrever um livro, 66 livros, né? 40 pessoas. Veja se tem condições dessas pessoas. Deixa eu permitir aqui a entrada do. Entrou mais um aí. Veja se tem condições dessas pessoas escrever um livro grandioso, né, igual é a Bíblia, com uma coerência tão grande. Não tem como, é impossível. Veja, então, a ação do Espírito Santo na escrita das Sagradas Escrituras, né? Então, eu gostaria também de falar uma coisa aqui importante neste momento. Como eu disse anteriormente, o Deus Pai, ele teve uma proeminência lá no Antigo Testamento. O Deus Filho, ele foi ativo na sua encarnação, nos 33 anos que ele esteve aqui, né? Os 33 anos que ele esteve aqui, ele foi ativo. E, quando ele subiu, ele mandou que o Espírito Santo descesse. E daí por diante, o Espírito Santo começou a trabalhar em nossas vidas. O Espírito Santo que age hoje, nos iluminando o entendimento do grandioso plano da salvação de Deus. Então, o Pai planejou, o Filho veio, executou, o Espírito Santo aplica e está aplicando a palavra de Deus, né, o plano da salvação em nossas vidas. Então, essa é a participação, né, do Deus Trino, né, do Deus Triuno no plano da salvação. Pai, Filho, o Espírito Santo trabalham de uma forma harmônica, em conjunto. Mesmo que dentro da economia de Deus, cada um teve uma função em determinado momento. Mas eles trabalham em comum acordo, em uma situação de concordância muito grande. Porque eles são seres, né, pessoas, né, divinas e perfeitas, né? Então,
falamos aqui, então, do Espírito Santo, desse título do Espírito Santo. Iremos falar agora do Espírito de adoção, que é um outro título do Espírito Santo. Veja que nós falamos aqui, Espírito de Deus, primeiro, né? O Espírito Santo, segundo título, e agora iremos falar do Espírito de adoção, que é o terceiro título aqui referido. O que significa Espírito de adoção? É mais um título atribuído ao Espírito Santo. Depois de recebermos o Espírito de adoção, estamos livres do Espírito que nos atormentava. Amados irmãos, outrora, todos nós andávamos sob o domínio do príncipe da potestade do ar. Nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos. Nós estávamos longe de Deus. E nós éramos escravos do medo. Nós éramos escravos do medo, porque quem atuava era o príncipe da potestade do ar em nossas vidas. Mas quando nós recebemos Jesus, aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós também recebemos esse espírito de adoção. Nós recebemos o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você recebe também o Espírito Santo, o Espírito de adoção, e ele passa a fazer morada em nós. E nós não somos mais filhos do nosso adversário, né? Porque ele recebeu a legalidade através do pecado de tomar conta, de ser soberano em nossas vidas. Mas quando você recebe o Espírito Santo de Deus, o Espírito de adoção, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, diz aqui Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Esse Abba aqui é uma frase, é uma palavra, né? Que está em aramaico. Não é no grego, é aramaico. Abba, Pai. Significa paizinho, papai. Papai, né? Isso que a gente fala, papai. Nós recebemos e clamamos, baseados no qual clamamos Abba, Pai. A partir daí que nós recebemos esse espírito de adoção, que é também um título do Espírito Santo, nós podemos chamar Deus de paizinho. Antes, somente Jesus ele tinha essa afinidade com Deus Pai. Somente Jesus falava abertamente, chamava o Deus meu Pai. A partir do momento que você aceita Jesus, você também recebe esse espírito de adoção e você também pode clamar Abba Pai. Em aramaico, né? Abba, em aramaico, o paizinho. Deus se tornou para nós paizinho. E nós já não somos mais escravos, né, do espírito que nos aprisionava, que nos escravizava. Nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Então, esse é o espírito de adoção. Outra coisa também, o espírito de adoção tem uma participação importante na obra redentora, pois revela a habitação dos seres humanos, enfatizando a sua obra salvadora, que evidencia a sua deidade. Porque somente Deus pode redimir o homem segundo as Escrituras. Então, agora nós somos adotados. Nós somos filhos adotados. Nós podemos ter intimidade com o Pai. A partir desse momento que você aceitou Jesus, você tem afinidade com Deus. Deus não imputa em nós nenhum tipo de pecado mais. Nossos pecados foram todos eles justificados através da obra do Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Nós não temos mais culpa. Nenhuma condenação há mais sobre nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. E andamos segundo o Espírito, não mais segundo a carne. Então, veja que esse espírito de adoção nos concede tudo isso.
Senhor Deus Todo-Poderoso nos adota, né, como filhos. Agora nós somos filhos de Deus. Bom, continuando aqui, o outro título atribuído ao Espírito Santo é o Espírito da Promessa. Com sua vinda, né, o Espírito Santo ele desceu lá no dia de Pentecostes. Essa descida foi descrita em Atos, capítulo 2, como todos nós já conhecemos, né, bem essa passagem. O Espírito Santo, passamos a viver a plenitude, buscar viver a plenitude do Espírito Santo, que Atos dos Apóstolos poderia ser chamado tranquilamente de Atos do Espírito Santo, coisa que eu já tinha antecipado, né? Pelo fato das suas imensas ações registradas no livro. Então, esse Espírito da Promessa diz aqui, Efésios 1, 13 e 14, diz assim: em que também depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, qual é o penhor da nossa herança e até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que quer dizer isso aqui? Nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, ele nos selou. Esse Espírito Santo da promessa é o Espírito Santo que foi prometido lá no Antigo Testamento que viria. Joel, capítulo 2, fala sobre o derramamento do Espírito Santo. E esse Espírito veio em Atos 2. E nós somos selados também pelo Espírito Santo da promessa. O que significa selo naquela época, naquele contexto lá do Antigo Testamento? Selo era o certificado de propriedade. Quando havia um acordo, uma venda na propriedade, aquele que comprava, ele tinha o selo, que era um anel, ele selava aquela compra, aquela escritura. E nós fomos selados também pelo Espírito Santo da promessa. É por isso que eu tenho entendimento de que uma vez que você está presente, é filho de Deus, você não pode cair mais dessa condição de filho de Deus. Porque Deus ele nos selou, o Espírito Santo de Deus nos selou com a promessa, com o anel. Esse aqui é minha propriedade. O próprio Jesus disse: aquele que o Pai me concedeu, ninguém poderá tirar mais da minha mão. Então, nós somos selados. Veja aqui a implicação desse entendimento aqui, do selo da promessa. Nós somos selados, nós somos comprados. E o louvor aqui, no qual o penhor, essa palavra penhor aqui, significa que nós estamos aqui no mundo ainda, mas vai chegar uma época que nós seremos resgatados pelo o Deus Todo-Poderoso. Há uma garantia que para nós seremos resgatados no dia final, no dia de Cristo, no dia do Senhor. Porque nós temos a certeza que o Senhor Jesus, ele veio e ele ressuscitou. E o Senhor Jesus, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que o Senhor Jesus é a primícia dos que dormem. Então, ele dormiu, ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, esse penhor é a nossa garantia de que aquele que dormir também, passar pela primeira morte, também um dia será ressuscitado. Esse é a nossa garantia. Esse é o nosso penhor. Então, se Jesus, que é a primícia, ele já está com o Pai, a destra do Pai, é uma questão de tempo. Nós também estamos, né? Tempo que eu digo, esse tempo cronológico, né, que nós estamos aqui vivendo. Mas, na carta do Efésios, capítulo 2, diz que nós já estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo.
Então, nós já estamos lá, no tempo eterno. No tempo cronológico, nós estamos aqui ainda, né? No Kairos de Deus, nós estamos lá, na eternidade. No Cronos, que é cronológico, nós ainda estamos aqui. Mas é uma questão de tempo. Para nós herdarmos lá, estavam com o Pai juntamente no trono celestial, o trono de Deus, adorando e glorificando o nome dele o tempo todo. Aqui tem uma citação, ainda a respeito do Espírito da Promessa, né? Que do meu professor lá do curso de teologia, deixa eu ver aqui, que tem uma pessoa querendo entrar, só um minutinho aí. Ana Paula. Só um minuto aqui que eu vou voltar lá. Bom, esse professor é o Egnaldo Hélio de Souza, que é o meu professor, foi meu professor, né, quando eu estava fazendo o seminário, e ele tem ele citou, né, no seu trabalho lá, na sua obra, ele citou esse texto de Joel, que fala dessa promessa, né? Nós estamos falando aqui do Espírito Santo da promessa. Diz assim, o texto de Joel 2:28 nos diz que Deus prometeu que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. O ato de derramar sugere a abundância, tanto em relação à adversidade, quanto em relação à quantidade. E, de fato, Deus, ao derramar sobre toda a carne. Carne, nesse contexto, é um hebraísmo, uma expressão do hebraico, né, que significa pessoa. Carne tem vários significados na Bíblia, né? Nesse contexto aqui, está exemplificando pessoas, um indivíduo. Revela que Deus fará de um modo generalizado, em contraste com o modo que Deus fez no Antigo Testamento. Ele derramará o seu Espírito em toda a carne, e lá no Antigo Testamento ele apenas atuava nos reis, profetas, sacerdotes e juízes, no qual poucas pessoas escolhidas recebiam esporadicamente o Espírito para executarem tarefas extraordinárias. Então, o Espírito Santo vinha no Antigo Testamento para que aquelas pessoas executassem tarefas extraordinárias. De maneira radical, difere do Novo Testamento, uma mudança radical no Novo Testamento. Deus daria o seu Espírito indiscriminadamente. O Espírito não mais visitaria os homens, mas habitaria neles conforme promessas feitas, né? É uma promessa que nós recebemos aqui, ó, que toda a carne seria habitada pelo Espírito Santo. Mas nós temos que falar que não é todas as pessoas do mundo, não, viu, irmãos? É toda a carne, mas essa toda a carne quer dizer que é todo aquele que crê. Todo aquele que crê, que receber a palavra. Porque se o Espírito Santo fosse derramado em todas as pessoas, nós estaríamos caindo num universalismo. O universalismo é uma doutrina que prega que todas as pessoas serão salvas no fim dos tempos. Todas as pessoas serão salvas. Então, é uma doutrina errada, porque nós sabemos que nem todas as pessoas serão salvas. As pessoas que serão salvas são aquelas que aceitarem, né? Aquelas que o Espírito Santo faz morada no coração delas. E essa aceitação também vem de Deus. É Deus que nos opera em nós o querer e o realizar. Ele tem aquelas pessoas escolhidas para aceitar. Muitos serão chamados, os poucos os escolhidos. Então, aqui é o Espírito Santo da promessa que está atuando na vida do crente. Então, agora nós temos o outro aqui, o quinto título do Espírito Santo. Veja bem que o Espírito Santo tem vários títulos, né? Nós vimos na semana passada
os símbolos, né? E agora os títulos. O Espírito Santo ele é repleto de títulos, né? E Espírito de vida também é o título atribuído ao Espírito Santo. A fonte da vida, veja bem que interessante, a fonte da vida, irmãos, para todos os seres, vem de Deus. Deus é a fonte da vida. E a gente vive nesse mundo, muitas vezes, sem entender isso. Muitas vezes nós procuramos a fonte, nós entendemos que a fonte da nossa vida vem de nós mesmos, vem do nosso próprio braço, da nossa própria força. Não, ela vem de Deus. O ser humano, em um dado momento, pode estar vivo. Em outro momento, ele pode estar morto. Isso é uma questão de segundos, né? Uma coisa óbvia, né? Mas essa coisa óbvia nos leva a ver que existe um espírito de vida, um espírito que nos dá a vida. Nenhum de nós temos o controle. Esse controle vem de Deus. Então, a nossa vida é controlada por Deus. Se Deus, se for da vontade dele, ele tira a nossa vida. Se for da vontade dele, ele preserva a nossa vida. Deus é a fonte da vida, é a fonte de todas as coisas. Então, vamos lá. Aqui nós estamos falando dessa vida biológica, né? Nós estamos vivendo aqui nesse momento, nesse corpo corruptível. Esse corpo nosso, ele é um corpo corruptível. Um dia ele vai se desfazer. Corpo corruptível. E na vida espiritual, a coisa fica mais ainda. A dependência de Deus aumenta mais ainda. Porque o poder de Deus é a fonte da vida espiritual também. Vem dele esta vida. E essa vida é chamada de Zoé. Essa é uma vida espiritual. Quando Adão pecou, ele morreu. Mas ele morreu fisicamente? Não. Ele morreu espiritualmente. Ele morreu espiritualmente. E toda a humanidade, todos os seus descendentes, também nasceram mortos em pecados e delitos. Tanto que ele viveu 930 anos e depois morreu fisicamente. Essa morte física é chamada também de primeira morte. Essa morte espiritual é chamada de a segunda morte, que é a morte. Há também a morte espiritual, no qual Adão passou, e todos nós também passamos um dia, a morte espiritual. Mas nós fomos vivificados através de Cristo. E quem é vivificado através de Cristo, ele passa a não participar. A segunda morte já não faz mais parte da condição desse ser que foi vivificado por Cristo, que é o nosso caso. Nós não passaremos pela segunda morte. E a segunda morte ela é o lago de fogo e enxofre. Então, essas pessoas que não aceitaram Jesus, elas vão passar por duas mortes. Elas vão morrer fisicamente e depois irá também morrer, irá também passar pela segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Professor, só me dá licença. Pois não? Entrou num assunto aí que, a princípio, foi contra o entendimento que eu tinha. Sim. E agora começou a voltar um pouco no entendimento que eu tinha. A questão da segunda morte. O senhor falou que Adão teve a segunda morte. E que o senhor falou só Adão e Eva, né? Teve a segunda morte. Não, eles não tiveram a segunda morte. Eles morreram espiritualmente. Porém, em Jesus, nós iremos ser vivificados. E não passaremos pela segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo e enxofre, que está lá em Apocalipse. É isso que você estava em dúvida ou não? Então deu certo, porque então eu não sei,
mas eu acho que ele nem ninguém ainda passou pela segunda morte, porque a segunda morte é só lá no final dos tempos, no Sim, dia do Senhor, no Lago de Fogo, quando o nome não tiver escrito no livro da vida. essa é a segunda morte, Ah, tá. que estão preparados para Aí eu, Satanás, né, o lago de fogo e enxofre, aí eu não entendi está... bem, então, essa morte essa morte do Adão, morte, só falou morte no espírito, como é que é? Eu não entendi bem. Ele teve a morte espiritual. Essa morte espiritual eu não consigo entender. E essa morte espiritual repassou todos nós. Mas essa morte espiritual, ela pode ser revertida através de Jesus. E quem tem essa morte espiritual revertida através de Jesus, não passará pela segunda morte. Então, ela não se concretiza, essa morte espiritual. Ele recebe ali, mas se você aceitar Jesus, você não passará pela segunda morte, que é a morte definitiva, que é o lago de fogo e enxofre. Então, aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, elas estão mortas espiritualmente. E essas pessoas que estão mortas espiritualmente, elas irão passar pela segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Deu para entender, César? Isso é mais uma área escatológica, viu? É um pouco assim, para mim soou um pouco, essa segunda morte aí soou um pouco abstrato, porque acho que é uma questão de entendimento, não sei, essa morte espiritual aí que eu estou falando soou um pouco abstrata, sabe? Para mim, É, para mim, tá, soou um mas pouco aqui, abstrata essa morte espiritual. É tipo assim, um afastamento do Senhor, um afastamento do caminho, né? essa morte espiritual, porque é o seguinte, a pessoa morreu espiritualmente. Então, se a pessoa não aceitar Jesus, ela não estará sujeita ela estará sujeita à segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Estará sujeita. Então, há necessidade dela aceitar Jesus. E ela será revivificada através de Jesus. E uma vez revivificados, nós não passaremos pela segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. A segunda morte, o lago de fogo e enxofre, é literal. Vai acontecer mesmo, para os incrédulos, né? Você lê aí Efésios 2, versículo 1, você vai ver claramente lá falando que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. O que é morto? Morto é morto. Não tem meio morto. Nós estamos vivos, que nós ainda não passamos pela primeira morte, que é a morte do corpo. Mas estamos mortos espiritualmente, porque nós ainda não fomos revivificados por Cristo. E se nós formos revivificados por Cristo, nós não passaremos pela segunda morte. Eu acho que ficou bem claro isso. Eu acho que, né, se você estiver com dúvida a esse respeito, lê lá Efésios 2, a partir do versículo 1, que você vai ver lá a morte que nós estávamos outrora mortos em nossos pecados e nossos delitos. Então não tem como fugir. E não sou abstrato também, não. É morte mesmo. O que nos vivifica é aceitar Jesus. Então vamos lá. Estamos falando até o momento de uma vida biológica, né? Acho que já falei, né? Essa morte espiritual, né? Essa vida espiritual também vem de Deus. É Deus que nos dá essa vida espiritual através de Jesus, né? Que é a vida espiritual que nós temos. Hoje nós podemos dizer que nós somos vivos. Nós somos vivos, porque nós temos Jesus. Né? Nós somos vivos, porque nós temos Jesus. Nós vamos morrer o corpo, mas a nossa alma ela vai ser levada para habitar com Deus, né? Nossa alma e nosso corpo também, né? Vai habitar com Deus, nosso corpo ressuscitado, né? Vai habitar com Deus lá no novo céu e nova terra, onde que habita a justiça. Então, somente Deus pode manter vivos espiritualmente. Uma vez mortos, né, em nossos pecados e delitos, como diz lá em Efésios 2:1,
tudo depende dele. O homem, na sua arrogância, vê aqui, ó, o homem, na sua arrogância, vive sem pensar nessas condições, achando que é o dono da própria vida. Aqui volta a falar aqui também da vida terrena, né? Dessa vida que nós temos aqui na Terra. A vida é minha e eu faço o que eu quiser. Muitas pessoas falam isso. É um erro. Porque nós não temos poder nenhum sobre a nossa vida biológica. Nós podemos estar vivos aqui, mortos amanhã, nossa vida biológica. E nós também podemos ser vivificados espiritualmente através da aceitação, né, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, não tem outro caminho, não, irmãos. Esse espírito de vida aqui é o Espírito de Deus que atua em nós através de Jesus, da vida de Jesus, da obra salvadora de Jesus. E aqui, ó, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui é uma outra situação também, que a lei de Deus, ela serve de aio. Aio é aquele que nos conduz, né? Lá na antiguidade, quando uma nação conquistava a outra, ela pegava aqueles mestres da nação conquistada e pegava aqueles mestres e fazia com que aqueles mestres ensinavam as suas crianças, né? Suas crianças. Aí surgiu o pedagogo, né? O pedagogo é aquele que ensinava as crianças ali. E a lei servia também como um tipo de pedagogia, pedagogo. Ela nos conduzia a Jesus, aquele que pode resolver os nossos problemas, né? Jesus pode resolver os nossos problemas. A lei servia de aio, né? Para poder levar a Cristo, que é o único que pode resolver os nossos problemas, que é relacionado com a nossa salvação. Só Jesus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não há salvação fora de Cristo. Diferentemente do que eles dizem atualmente, em que há um pluralismo religioso, né? Não há uma verdade absoluta, é apenas a verdade relativa, em que todas as religiões podem salvar. Isso é uma mentira. É uma mentira que é muito apregoada na pós-modernidade, né? No momento atual que nós vivemos. O caminho, a verdade e a vida é só Cristo. Ô, irmãos, eu faço o curso da Faculdade de Ciência da Religião. E o tempo todo eles querem colocar na nossa mente que há uma pluralidade religiosa e que essa pluralidade religiosa leva à salvação a todas as pessoas. Isso aí é uma inverdade, é uma mentira, porque somente Cristo salva. E a pós-modernidade prega muito isso, que não há uma verdade absoluta. E há várias verdades. Cada um tem sua verdade, a verdade relativa. E se realmente existe essa verdade relativa, que não é uma verdade absoluta, o Espírito Santo perdeu tempo quando ele estava inspirando os escritores da Bíblia. Porque a Bíblia, o tempo todo, ela nos diz que somente em Cristo há a salvação. Só em Cristo. Essa é a verdade absoluta, né? O outro aqui, o título é Espírito da Graça. Deixa eu ver só quantas horas aqui. Falta 19 minutos, tá? Eu acho que vai dar tempo de a gente terminar. O Espírito da Graça também é um outro título. Veja que os irmãos, se prestarem atenção, todos os títulos aqui têm uma passagem bíblica que fala a respeito dele. O Espírito de vida tem, o Espírito da Graça tem aqui, né? Esse aqui é o Espírito da promessa, o Espírito de adoção, o Espírito Santo, né? Todos eles, o Espírito de Deus, todos eles têm uma passagem bíblica que fala sobre esse tipo de título.
Todos eles têm esse tipo de título, né? Então, vamos lá, Espírito da Graça. A graça é o bem, né? Que Deus nos concedeu, né? Que é o favor imerecido, né? Que nos concedeu a salvação através da graça. E que diz Efésios 2:8. Esse é um dos versículos que eu mais gosto de falar sobre ele. Eu gosto de falar sobre todos os versículos, mas esse aqui tem um porquê, né, especial, né? Eu gosto de falar nele. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então veja aqui, irmãos. A salvação é pela graça. Única e exclusivamente pela graça. E quem opera essa graça em nós é o Espírito da graça. Unicamente e exclusivo pela graça. Mediante o quê? Mediante a fé. A fé é um meio em que a graça salvadora ela age em nós. E isso não vem de vós. Então, muitas pessoas pensam que a salvação, primeiramente, a pessoa busca a salvação, mas a salvação ela vem de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então, não é a salvação, é um presente de Deus. Não por obras. Aqui joga por terra a maioria das religiões, ou melhor, todas as religiões, diferente do cristianismo, que não, todas elas. Porque todas as outras religiões, elas apregoam que a salvação é pelas obras. Todas elas. O hinduísmo, o shintoísmo, o sikhismo, o animismo, o judaísmo, o confucionismo, o sikhismo, o shintoísmo, todas as outras religiões pseudo-cristãs também atribuem a obra, a salvação pela obra, mas a salvação é pela graça. A única religião que a salvação é pela graça é que Deus veio ao nosso encontro e nos salvou. A única religião é o cristianismo. Todas as outras, o homem que produz a salvação pelas obras. Veja que o espiritismo kardecista, eles apregou que a salvação é pelas fazer obras meritórias. A Legião da Boa Vontade, a mesma coisa, obras meritórias. Então, todas essas religiões, elas dizem que a salvação é pela obra. Mas aqui, no restante aqui desse versículo, tem uma menção à obra. Diz aqui, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie. Você não vai chegar lá no céu e falar assim, ó, eu fui salvo porque eu fiz obras. Você não vai chegar a falar isso. Você vai chegar lá no céu e falar assim, ó, eu fui salvo pela misericórdia de Deus. E aqui diz, pois somos feitura dele. Nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amados irmãos, a obra, ela é evidência da sua salvação. Se você foi salvo pela graça, no seu coração vai queimar o desejo de fazer obra. Então, não podemos inverter as coisas. Dizer que a obra é salvadora e depois vem a graça. Não, a graça salva e a obra é consequência dessa graça salvadora. Então, todo aquele que é salvo verdadeiramente, ele vai querer fazer boas obras. Ele vai querer pregar na igreja, ele vai querer evangelizar, ele vai querer fazer obra social, ele vai querer
está pregando a todas as pessoas que estão ao seu redor, vai queimar no coração. Ele vai querer estar louvando e glorificando o nome de Deus nos cultos. Não porque isso vai salvar, e sim porque ele já foi salvo. Deu para entender aí? Esse versículo aqui ele é maravilhoso. Isso tira da nossa mente muitas coisas erradas que a gente fazia no passado, né? Muitos entendimentos que a gente tinha no passado. Não, aqui não fala contra as obras. Aqui fala que as obras é feitura de Deus, né? Que nós somos feitura dele e somos preparados para as boas obras. Uma vez salvo, você vai se preparar para fazer boas obras. Por isso que Tiago falou que a fé sem obra é morta. Ele não está contradizendo Paulo. Ele não está contradizendo Paulo. Ele está falando que aquele que é salvo, Paulo diz que aquele que é salvo pela graça, ele vai fazer as obras. Então, as obras também é importante. Logo após a salvação pela graça. Não podemos inverter a lógica. Então, essa nos concede aqui pelo Espírito de graça, o Espírito da graça, né? E que trabalha em nossos corações para podermos aprender a arrepender dos nossos pecados, para vencermos o nosso eu. Amados irmãos, nós temos essa questão do eu muito aflorado. As pessoas são muito egocêntricas. É o eu delas que fala mais alto que muitas coisas. E até no meio dos crentes. O egocentrismo é muito grande. Esse versículo aqui, ele serve para combater também esse nosso eu. E exaltar o nome de Deus. Porque é Deus que opera em nós o querer realizar. É Deus que não é a fonte de todas as coisas. É Deus que é a fonte de tudo. Então, joga o nosso eu. As pessoas, elas têm, assim, um entendimento, assim, que... certa vez eu estava dando estudo, né? Com uma classe lá na igreja. Aí tinha um irmão lá que ele sempre falava, né? Mas eu penso assim. Eu sou de... Irmão, você tem que pensar de acordo com isso que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vale. O que você pensa, se não tiver de acordo com a palavra de Deus, é errado. Lá no Antigo Testamento fala, né? Se você pensa que você é alguma coisa, que você pode fazer alguma coisa, que tudo depende de você, é trapo de imundícia. Então a gente tem que deixar o nosso eu e buscar o conhecimento da palavra. Aí nós seremos pessoas humildes, pessoas com o coração quebrantados, sabendo que Deus é a fonte de tudo e que nós dependemos de Deus e que esse Espírito Santo, esse Espírito da graça é que atua em nós. Porque se não fosse por essa graça, esse favor imerecido, nós todos estaríamos perdidos. Nós todos estaríamos condenados. É através dessa graça, desse Espírito da graça, que nós temos a condição de não sermos mais inimigos de Deus. Porque lá em Efésios 2 fala ainda que nós éramos inimigos de Deus, mortos em nossos pecados e delitos. E hoje não. Hoje nós temos paz com Deus. Romanos 5:1. Hoje nós temos paz com Deus, através da sua graça salvadora, através do meio de graça salvadora. E nós temos paz com Deus. Então joga por terra esse eu aqui, ó. Esse eu aqui não vai te levar a nada, se tratando de graça salvadora. Você pode fazer coisas maravilhosas, coisas boas, mas se você não se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, nada irá adiantar. Nada irá adiantar. Que a salvação pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E nem por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura deles.
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Deus, na sua onisciência, ele preparou as boas obras de antemão. Antes da fundação dos tempos, Deus já preparou as boas obras para mim fazer e para vocês também fazerem. Antes da fundação do tempo, antemão aqui, ó. Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Para Deus não tem tempo. Ele vive na eternidade. Deus, ele está fora da linha do tempo. Deus, ele está fora. Deus é eterno. E aqui em Zacarias 12:10, nós já estamos chegando no final, viu, irmãos? Falta aqui uns minutinhos ainda. Em Zacarias 12:10, faz a seguinte afirmação. Sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça. A menção aqui, ó. O Espírito da graça. E de súplicas. Olharão para aquele que transpassaram e planteá-lo-ão como que planteia um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui é aquele que os transpassaram. Os que transpassaram Jesus não foi somente aqueles que mataram Jesus ali na cruz. Não foi apenas os judeus. Quem transpassou Jesus é aquele que vai passar a sua vida sem crer na obra dele. Esse sim. E um dia chorarão amargamente pelo primogênito. Zacarias 12:10. Então, aqui, essa menção aqui, Espírito da Graça, também está lá no Antigo Testamento. Né? Livro de Zacarias. O Espírito de Cristo. Quando se fala em Espírito de Cristo, Espírito de Deus, está falando do mesmo Espírito. Espírito Santo. Né? Mas uma questão que a gente não é muito fácil da gente entender. A gente tem que entender e tem que acreditar em certas revelações aqui pela fé mesmo. O cristianismo ele é repleto dessa questão da fé. Nós temos que ter fé mesmo. Há coisas que já falei anteriormente que são inexplicáveis. Você não pode querer explicar as coisas espirituais, as coisas da fé, através da razão. Porque não tem como. Há muitas coisas no Evangelho que você consegue explicar pela própria razão. As outras coisas não. E que diz em Salmos 22:1, Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de minha salvação? As palavras do meu bramido. Esse salmo aqui, 22, é um salmo messiânico. Está falando aqui do Messias que haveria de morrer ali. E o Messias, o salmista diz aqui, ó, Deus meus, por que me desamparastes? Né? E Jesus falou também, lá na cruz. Lá na cruz ele falou. Uma das últimas sentenças que ele falou ali na cruz foi essa. Deus meu, por que me desamparaste? Porque era necessário, irmãos. Era necessário que Jesus ele morresse ali na cruz. Naquele momento ali, ele estava levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, tudo. Ele estava levando o pecado daqueles que aceitariam ele posteriormente e daqueles que acreditaram que o Messias que haveria de vir levaria esses pecados sobre ele também. Então, o que Jesus fez na cruz é suficiente para salvar toda a humanidade. Ele estava levando o pecado de toda a humanidade sobre si naquele momento. E o pai teve que virar as costas para ele. Porque o pai, quando o filho se fez maldito em nosso lugar, porque todo aquele, como diz lá em Deuteronômio, né, todo aquele maldito é aquele que é pregado no madeiro. E Jesus foi pregado no madeiro e se fez maldito no nosso lugar. Aí o pai teve que virar as costas para ele.
Ali Jesus estava sozinho. E foi o momento mais triste, quando Jesus estava ali só. Tanto que lá no Getsêmani, Jesus ele orava, suava gotas de sangue, justamente por causa dessa situação. Porque seria o único momento de toda a eternidade em que ele estaria separado do Pai. Justamente porque ele se fez pecado em nosso lugar. Ele se fez maldito em nosso lugar. E ele suou gotas de sangue ali no jardim, no Getsemane. Então, irmãos, é maravilhoso a gente saber que essa obra de Cristo, que através do Espírito de Cristo, foi nos concedida essa maravilhosa graça. Né? Muitas pessoas não entendem isso. E ao entendimento que esse versículo ele estava sendo inspirado pelo próprio Espírito de Cristo. Porque Cristo ele já existia antes da fundação do mundo, ele é eterno. E ele estava inspirando o salmista aqui nessa frase: Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E ele falou também, e ele mesmo falou na cruz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ou seja, Senhor, meu Deus meu, por que me desamparastes? Com certeza, esse salmista aqui foi inspirado pelo Espírito de Cristo. Né? E mesmo que ainda Cristo não tivesse sido encarnado, ele encarnou na plenitude dos tempos. E o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, ele também atribuiu a uma ação maravilhosa do Espírito de Cristo. E aqui, investigando atentamente a qual ocasião ou as quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias dos que seguiram. Então, mais uma vez, a citação aqui sobre o Espírito de Cristo. Né? E aqui o último é o Consolador. Consolador próprio Jesus, né? Que diz que enviaria um outro Consolador. Ele ia subir para estar com o Pai, mas enviaria um outro Consolador. O próprio Jesus disse que eu não os deixarei órfãos. E ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Consolador. O Consolador, o próprio Espírito Santo, que ele está hoje aplicando a bendita obra da salvação em toda a humanidade. Porque é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo hoje, ele atua tanto internamente em cada ser humano, em cada crente, né? O Espírito Santo atua em nós e também na igreja. O Espírito Santo atua também na igreja. E ele que distribui os dons para a edificação da igreja. Então, o Espírito Santo ele está atuando frequentemente na igreja e também nos nossos corações, porque nós somos moradas do Espírito Santo. E que diz aqui essa passagem aqui de João 15: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Um outro aqui, é um outro também, é chamado, que nós já citamos, né? Espírito da verdade, que dele procede e dará testemunho de mim. O Espírito Santo, irmãos, ele veio para dar testemunho de Jesus. O ministério do Espírito Santo ele aponta para Jesus, para o Deus Pai e para o Deus Filho. É o ministério do holoforte. Ele clareia, ele aponta para o Pai e para o Filho, para que nós possamos ver o Pai e o Filho. Ele não fala de si mesmo. Ele não requer adoração para ele mesmo. Mas ele fala, ele aponta para o Pai e para o Filho. É uma missão.
dentro da Trindade econômica, né? É uma missão do Espírito Santo. Mas, mesmo assim, ele é Deus ontologicamente, né? Ontologia é o estudo do ser. Ontologicamente, ele é Deus igual às outras pessoas. Pai, Filho, do Pai e do Filho. É necessário que Jesus subisse ao céu para vir um outro Consolador, para continuar a obra de Cristo. Amados irmãos, existe um pecado, o único pecado que não tem perdão é qual que é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. E por quê? Porque aquele que blasfemar contra o Espírito Santo está perdido. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que aplica a obra redentora nos homens. E se a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, ela não tem salvação. Ela vai passar de um ponto que ela não tem mais retorno. Muitas pessoas acham que, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo, meu Deus. Se a pessoa está com esse sentimento de que blasfemou contra o Espírito Santo, está preocupada, é uma segurança que temos que ela não blasfemou. Que aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele não tem nenhum tipo de sentimento de arrependimento no coração, não tem. Ele vai cada vez mais se afundar nessa sua blasfêmia. E é por isso que é um pecado imperdoável. Ele não tem mais como retornar. A diferença é que o Consolador está nos fazendo, está em nós fazendo morada, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Consolador, o Espírito Santo de Deus, o Paracleto, que está nos convencendo, né? Convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como já dissemos, o Senhor fisicamente se foi, né? Porém, o Consolador permanece. Como já dissemos, esse título de Consolador aparece somente no Novo Testamento. Mas para todo crente é uma bênção muito grande, pois se cumpre a promessa de Jesus quando disse: não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo está, irmãos, aplicando a obra salvadora na igreja na atualidade, na igreja apostólica, na igreja medieval, na igreja da reforma, na igreja da modernidade, na igreja contemporânea. O Espírito Santo está aplicando essa bendita obra. Então, cada vez mais nós temos que estar cientes de que o Espírito Santo habita em nós, porque nós somos morada do Espírito Santo. Então, aqui termina aqui a nossa aula, né? Eu vou abrir um espaço aqui para, deixa eu ver aqui, uns 5 minutinhos aqui, se alguém quiser fazer uma colocação, então uma pergunta, né? A respeito dessa maravilhosa disciplina que é a doutrina do Espírito Santo. Como eu já disse, né, anteriormente, o Espírito Santo ele foi negligenciado. O estudo do Espírito Santo foi negligenciado durante muito tempo. O Espírito Santo ele era estudado, sim. As pessoas estudavam sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo era estudado na doutrina de Deus, né, na teontologia também se falava do Espírito Santo. Na cristologia tinha uma parte que se falava do Espírito Santo. Na bibliologia falava-se do Espírito Santo. Na angelologia, que é a doutrina dos anjos, também falava do Espírito Santo. E dentro da teologia sistemática não tinha uma disciplina só a respeito do Espírito Santo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, tem uma disciplina, né, chamada de pneumatologia, paracatologia, a respeito dessa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E que está no nosso meio enchendo
enchendo cada vez mais nós de alegria. Nós temos que buscar a plenitude desse Espírito, porque assim como há o processo de santificação em nossas vidas, nós também temos que buscar essa plenitude, esse enchimento do Espírito Santo, para que nós possamos ser cada vez mais usados para edificar a igreja do Senhor. Alguma pergunta aí, irmãos? Hoje nós estamos com 9 pessoas, né? Amém. Não tem perguntas? Da minha parte, não, pastor. Foi tudo bem explicado aí? Para mim ficou tudo bem claro. Obrigada. Amém. César, você tem alguma colocação a fazer, César? Tem não, pastor, está tudo certinho, está tudo bem colocado, Amém. tá bem tranquilo. Eu falo com o César que o César ele gosta de perguntar, né? É isso aí, César, tem que perguntar mesmo. Quando eu estudava, tinha um colega, um aluno, né? Eu era menino, ele perguntava ao professor demais, né? Eu falava assim, nossa, esse cara aí, o professor deve ficar até com raiva dele. Mas era o cara, o César, que tirava as melhores notas. Era o 01 da turma. Então a gente tem que perguntar mesmo. Eu gosto quando as pessoas perguntam, porque além de demonstrar, né, que muito interesse pelo aprendizado, demonstra também que a pergunta pode tirar dúvida de todos, né? E essa aula online, ela, assim, ela ela é diferente um pouco da aula presencial, porque a aula presencial ali no corpo a corpo ali, parece que as pessoas têm mais disponibilidade de perguntar. Eu falo, eu gosto que pergunta, eu gosto de responder perguntas. Eu estava até pensando em fazer um dia só para responder perguntas. Não passar conteúdo, só perguntas e dúvidas, né? Dos irmãos. Aí a pergunta também, ela consegue, a pergunta e mais a resposta consegue firmar mais o entendimento, né? Deixa um Isso. entendimento mais perene. O entendimento fica mais. Só se você está perguntando e você também acho que assimila mais, né? É uma forma. Eu não sei, é a forma que eu acho bacana, né? Nós temos aqui nós temos uma didática, né? E essa didática, eu creio que usando a didática corretamente, faz parte da pergunta, né? A maneira como a gente ensina, a pergunta tem que fazer parte da, da nossa didática, né? Deixa eu ver aqui quantas. Amém. Então, se não há perguntas, nós vamos orar, né? Vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Ô, irmãos, a aula presencial nossa, que seria na última semana, né? Eu estou com dificuldade aqui, que eu estou sem carro, meu carro estragou e vai ficar caro para consertar. Eu estou juntando dinheiro ainda para consertar o carro. Aí, aí esse mês eu vou ficar só na aula online. No mês que vem, para honra e glória do Senhor, o carro já vai estar pronto, a gente pode fazer uma aula lá online. Os irmãos daqui do Bela Vitória, que não puderem ir lá em Santa Luzia para essa aula presencial, né? A aula vai ser gravada. A aula vai ser gravada lá também, para que os irmãos possam assistir depois. Então tá, vamos orar então, agradecer ao nosso Deus, né? Por
por essa aula de doutrina do Espírito Santo. A nossa próxima disciplina será doutrina das Escrituras, né? Que é a bibliologia. Vamos saber tudo a respeito da Bíblia Sagrada, como que ela foi feita, como que ela foi inspirada, como que ela foi revelada. Então, vamos entrar fundos aí no estudo da bibliologia. Então vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento que passamos juntos, por esse momento, Pai amado, por aquilo que estamos diante do Senhor, aprendendo a Tua palavra. Pai amado, que o Senhor venha nos iluminar através do Teu Espírito para um bom entendimento dessa bendita palavra. Pai amado, que o Senhor nos dê, Pai amado, Pai querido, condições de estar cada vez mais fazendo a Sua vontade e buscando a Tua presença, Pai. Pai amado, Pai querido, eu sei que não é fácil a gente dedicar um tempo estudando a Sua palavra, porque nós somos seres, Pai amado, falhos, mas esses irmãos que estão aqui, Pai amado, eles estão com desejo no coração de aprender cada vez mais. Então, Pai amado, dê forças para eles continuar perseverando neste curso. Pai amado, que o Senhor esteja nos condicionando também, Pai amado, a estar dando aula de qualidade para os nossos irmãos, para que esse tempo que eles estão passando aqui seja um tempo de colher bons frutos, Pai. Porque nós sabemos que não é fácil. O Senhor vem abençoar cada um, que somente o seu nome seja honrado e glorificado na vida dos nossos irmãos. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Levante sua mão ao Pai. Amém. Vamos lá. Amém. Vamos dar essa bênção apostólica, né? Amém. O nosso curso, Amém. ele é um curso confessional. Nós estamos aqui estudando a Bíblia, a palavra de Deus, a teologia cristã. Não é um curso interconfessional, não é um curso interdenominacional, isso é um curso confessional. Por isso nós estamos orando e agradecendo a Deus por tudo. O amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje aqui no Seminário Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação à nação de Israel. Todo aquele, toda aquela que tem fé. Pode dizer amém? Amém. 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 Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.